Todas as vezes que o presidente Bolsonaro demonstra quanto que a população brasileira, o carinho que a população brasileira tem por ele, ou fazendo lives que superam 300 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, contra lives do presidente Lula, que mal superam 5 mil pessoas, tanto que foram interrompidas por ausência de público. Carlo Cauty, muito boa noite, meu vizinho. Hoje eu sei que você é repórter, acompanha muito economia, negócios, mas hoje o noticiário policial se impôs aqui. Carlo Cauty, quero te ouvir aí. O que te chamou a atenção dessa operação da Polícia Federal hoje, onde foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, mais 4 ordens de prisão? A gente vai rodar bastante nesse assunto, mas vamos fazer aqui uma primeira rodada de aquecimento. Boa noite, Carlo. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Constantino. Boa noite ao nosso público. O que chama atenção é a tempística, né? O Piotr já antecipou. É a cronologia desses fatos. Todas as vezes que o presidente Bolsonaro demonstra quanto que a população brasileira, o carinho que a população brasileira tem por ele, ou fazendo lives que superam 300 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, contra lives do presidente Lula, que mal superam 5 mil pessoas, tanto que foram interrompidas por ausência de público. Ou, por exemplo, no caso lá em São Sebastião, dessa presença maciça de pessoas que foram lá espontaneamente, diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, em Belfort Roxo, onde apoiadores do presidente Lula foram levados quase à força, quase sob ameaça, porque o prefeito da cidade declarou ponto facultativo e a população e os funcionários públicos foram obrigados quase a ir na manifestação, né, do Lula, que inclusive se queixou que tinha pouca gente no local. Quem foi em São Sebastião ver o presidente Bolsonaro foi porque ele gosta e considera Bolsonaro como um líder político carismático, um líder político legítimo, e estava lá para ouvir as palavras de Bolsonaro. E isso provavelmente deve irritar muita gente lá em Brasília. Agora, como o Piotr falou, pode ser coincidência, uma vez, 2 vezes, mas o que também chama atenção, se a gente refletir um pouco, é quando o presidente Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Supremo Tribunal Federal, 24 horas antes, outra líder política foi declarada inelegível, dessa vez na Venezuela. Era Maria Corina Machado, que poucas horas antes, pela Corte Suprema Venezuelana, foi declarada inelegível, ou seja, não poderia disputar as eleições contra o ditador Nicolás Maduro. E hoje temos um caso oposto, porque poucas horas antes desta operação, que foi desencadeada por uma ordem de Alexandre de Moraes, a Corte Suprema Americana sinalizou que o ex-presidente Donald Trump pode sim concorrer às eleições nos Estados Unidos, mesmo se há processos, acusações, tentativas de evitar que ele concorra. Então temos uma operação da Polícia Federal que ocorre quando a Corte Suprema Americana demonstra como Trump pode ser eleito, pode concorrer, e por outro lado, um caso oposto, sempre poucas horas antes, aí sim, por acaso, de uma ações do Supremo. Mas isso acho que é bastante indicativo de como as coisas estão funcionando aqui no Brasil, de um lado e do outro.